Então, bom dia. Graças a Deus estamos aqui mais uma vez para estudarmos juntos a palavra de Deus. E nós estamos chegando já na lição número 10 da nossa caminhada na carta do apóstolo, ou melhor dizendo, de Tiago, né? Existe toda uma controvérsia se ele pode ou não pode ser chamado de apóstolo ou não, tarará, pão duro, então não vem ao caso. Deixa com o pino aí nesse assunto, né? Mas o importante é tudo aquilo que nós temos aprendido nas últimas semanas, nas últimas 10 semanas, no livro de Tiago, e como ele é um livro confrontador, um livro direto, um livro ao ponto, e que mais uma vez vai fazer isso no capítulo 3 hoje, ao tratar do uso da língua. Em outras palavras, da nossa capacidade de comunicação. O ser humano é o único animal que tem condições de se comunicar de maneira completa. Se você quiser colocar como ser biológico, né? Obviamente nós não somos como os animais, mas o único ser biológico, melhor colocando assim, que tem condições de se comunicar de forma plena. Eu não sei bem como ou se todos os seres biológicos se comunicam. Eu não sei se uma samambaia conversa com a samambaia do vaso ao lado, de alguma maneira. Eu sei que a minha avó conversava com a samambaia dela e dizia que fazia bem para o crescimento. Agora, se elas conversam entre si, eu não sei. É coisa de mulher? Olha, pastor Gideão, da sua sabedoria. Os meus cachorros se conversam de alguma maneira, eles se entendem. Mas eu acredito que seria muito mais fácil o entendimento entre eles, porque de vez em quando a Julie quer brincar e o Zlop não quer brincar. E ela torra a paciência dele e ele tem dificuldade de fazê-la entender que agora não. Se ele pudesse falar agora não, seria muito mais fácil. Aí você diz assim, poxa, nós estamos com uma vantagem tão grande, né? Então você não estudou a lição de hoje. Porque muito pelo contrário, a maior bênção que nós poderíamos ter, no sentido de nos fazer compreender que a comunicação acaba se tornando, na verdade, uma possível armadilha. E é sobre isso que o nosso texto de hoje, Tiago capítulo 3, versículos 1 ao versículo 12, vai tratar. Porque se fosse, irmãos, uma coisa opcional, seria ótimo, mas eu não sei bem, porque nunca conheci, como é que deve ser a vida de alguém que fez voto de silêncio, que nem alguns monges. Porque até quem faz voto de silêncio, ele se comunica de outra maneira, ele escreve, ele sinaliza, ele simboliza de alguma coisa, ele vira craque em imagem e ação, mas ele tem que se comunicar de alguma maneira. Então, é claro que o texto não está falando, gente, só do uso de palavras. Por exemplo, se você for surdo e mudo, e você já aprendeu a linguagem de sinais, né? Obviamente você vai se comunicar, e da mesma maneira que nós vamos tratar hoje, você pode abençoar ou amaldiçoar as pessoas. Então, não é apenas o uso de palavras, mas é a comunicação em geral. Então, eu quero convidar-nos a lermos o texto juntos, de Tiago, capítulo 3, versículo 1 até o versículo 12, ok? Vamos lá? Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios.
embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque incendiado por uma simples fagulha. Assim também, a língua é um fogo, um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro e incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Oremos. Deus querido, clamamos que diante da Tua palavra nesta manhã, nós possamos não apenas aprender e guardar o ensino, o conhecimento, mas possamos, ó Deus, confrontados por ela, mudar o curso do nosso procedimento, da nossa atitude, da nossa vida. Que não seja apenas um exercício, ó Deus, de contemplação, um exercício, ó Deus, de observação, mas seja, ó Deus, um exercício prático de análise pessoal, de mudança, de resolução na nossa vida. Que Teu Espírito nesta manhã nos ajude a tanto. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Tá bom o som aí, gente? Está chegando aí tudo ok? Certo. A gente está tendo um pouquinho de dificuldade porque essas caixas deviam olhar para baixo e ainda não conseguimos uma técnica para fazê-lo olhar para baixo. Elas são um tanto altivas, só querem olhar para cima. E aí o som acaba batendo ali na contraparede e atrapalhando um pouco. Mas já que tá bom, tá bom. Muito bem, meus irmãos. Nossa lição, bem no comecinho, traz... Não sei, estava com vocês. Não, mas se vocês puderem achar a minha revista, eu agradecia. Na nossa revista, irmãos, bem no começo, nós temos uma frase desse homem chamado Washington Irving. Eu acrescentei que ele nasceu em 1783 e faleceu em 1859, escritor, ensaísta, romancista e historiador. Interessante a colocação dele. Uma língua afiada é o único instrumento de corte que, quanto mais usado, mais afiado fica. Para o bem e para o mal. Ele não está dizendo aqui necessariamente, porque a gente pensa que uma língua afiada aí é só para cortar as pessoas. Não. Thanks. Não necessariamente. Uma língua afiada ela pode ser usada para cortar algo para o bem também. Portanto, o exercício para o bem ou para o mal do uso da nossa comunicação, da nossa língua, segundo o pensamento desse escritor, que eu concordo bastante, vai tornando-a mais afiada. Se eu uso para abençoar as pessoas, por aí. Se eu uso para amaldiçoar as pessoas, por aí também. É uma simples questão de lógica. Só que esse tema, meus irmãos, se nós fôssemos procurar, ele não está apenas no capítulo 3. Há dois textos, já está a ponto aí o microfone? Ok. Há dois textos em Tiago, que nós já temos ele falando coisas a respeito do uso da língua, que é o capítulo 1, versículo 19 e o capítulo 1, versículo 26, que nós vamos ler a qualquer momento. Será que no futuro vai ter esgrima bíblica de celular? Quem acha primeiro? Vai depender do aplicativo, né? Toma, filho. Já achou?
Versículo 19, depois versículo 26. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irás. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. Então, ele já começou a tratar do assunto antes do capítulo 3. No primeiro, no desenvolvimento da habilidade de ouvirmos mais e falarmos menos. E eu sei que quando você passou por essa segunda lição, se eu não me engano, você com certeza pensou em algumas áreas, alguns momentos da sua vida que você gostaria de... Inclusive tem um texto em Provérbios que diz, leve a mão à boca, no sentido de se cale antes de falar. Então, o primeiro texto vai falar sobre isso. E o segundo, versículo 26, me fugiu agora a memória. Falava o que, 26? Ah, sim. Que a verdadeira religiosidade ou espiritualidade está em quê? Em controlar o seu falar, controlar a sua língua. Ora, tem tudo a ver com aquilo que ele vai falar agora de maneira mais extensa no capítulo 3. Mas ele não vai parar por aí. Nós não vamos passar por ele, mas no capítulo 4, versículo 11 e 12, e no capítulo 5, Tiago vai voltar de novo ao assunto da comunicação, ou do uso da língua, como você quiser. 4, 11 e 12. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está agindo como juiz. É importante, antes do 5, é importante... Já leu o 12 ou não? Vou ler o 12. Ok, desculpa. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Esse é um daqueles textos, meus irmãos, além da questão do uso da língua, em que o pessoal pega para toda vez que você tem opinião sobre alguma coisa, aí eles já juntam com Mateus 7 e acabou. Aí põe uma mordaça nas pessoas. Eu não tenho tempo aqui porque não é o assunto, mas não é absolutamente sobre isso que o texto está falando. Porque, caso seja isso, você tem uma enorme contradição nas Escrituras. Porque você tem outros textos, como João 17, que diz, julguem, façam julgamentos segundo a reta justiça. E o próprio Mateus 7 é muito mais do que apenas duas palavras. Não julgueis ou não julguem. Há todo um contexto ali. E Paulo julgava o tempo todo. Ó Gálatas insensatos. Não, Paulo, não julgueis. Em Gálatas, de novo, ele julga Pedro sobre a atitude dele. Então, meus irmãos, não é não ter opinião, não é ser neutro sobre tudo, não é ser bege. É ser, obviamente, com opinião, mas sem uma opinião preconceituosa e tendenciosa sobre tudo. Mas isso a gente vai tratar quando chegar lá no capítulo 4. 5:12. Sobretudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês sim, e o não, não, para que não caiam em condenação. A questão aí, meus irmãos, de novo, a gente às vezes exagera, né? E aí, você vai me buscar hoje na hora? Ah, eu juro. Oh, não pode. Não pode usar essa palavra. Já viu o pessoal que é meio neurótico com palavra? Menino, deixa de ser danado. Ah, não pode usar danado. Danado é condenado ao inferno. Gente, a língua, ela é dinâmica. Ela não significa a mesma coisa hoje que significou há 100 anos atrás. E mesmo o significado principal do termo é só um significado principal. Há outros significados correlatos. Um menino danado é só um menino travesso, levado. Só isso. Da mesma maneira, o que esse texto está se referindo, meus irmãos, é a pessoa que usava o juramento para autenticar, para a pessoa que realmente ia fazer o que ia fazer, mas não tinha a intenção de fazer. É isso que o texto está dizendo. De novo, a questão do uso da sua língua, da sua comunicação. Na sua revista, nesse primeiro quadrinho, Salmão, né, da página 46, nós temos aí nossos alvos, nossos objetivos para nosso estudo de hoje. Eu gosto sempre eu particularmente, de lê-lo com os irmãos, para a gente lembrar, se você não lembra do que leu durante a semana, tendo lido, espero eu. Saber, primeiro, como a fé que não é confirmada pelas boas obras,
assim também pode o mau uso da língua denunciar uma falta de transformação pelo amor de Deus. Então, assim como nós vimos semana passada que a falta de obras apontava para uma fé meio suspeita, a dificuldade crônica, contínua, que não se conserta no uso da sua língua, pode apontar para uma deficiência séria ou até inexistência de vida espiritual. Tá? Então, estava essa semana, agora eu estou tentando lembrar em que circunstância, com algumas pessoas, e eu achei interessante como que num espaço curto de 45 segundos, alguém conseguiu falar tantos palavrões. Eu fiquei admirado com aquilo e me pus a pensar o exercício dessa pessoa quando ela se converte. Então, é uma coisa meio bobinha, irmãos, de certa forma, né? Todo mundo sabe que num ambiente formal, diante de um patrão e tal, ninguém usa uma linguagem de baixo escalão, é mais num ambiente de distração. Mas aquilo era completamente natural para a pessoa. Natural. Meio de pessoas estranhas que não conhecem, e isso e aquilo, e filho disso e filho daquilo e tudo mais. Rapaz, meu tímpano já doendo, eu falei, interessante como a pessoa usa a sua comunicação, nem se questiona quem está perto dele, se está acostumado, se tem algum problema com isso. E eu fiquei pensando, quando essa pessoa se converter, como que isso é uma área, sim, né, que vai passar por uma transformação na vida da pessoa. Mas é claro, meus irmãos, que às vezes a pessoa abandona esse tipo de hábito, mas hábitos mais arraigados no uso da sua língua, da sua comunicação, que são mais difíceis de serem transformados, mas precisam da mesma maneira. Sentir receio de usar a língua de maneira inadequada e desejo de falar somente palavras com raízes nos ensinamentos bíblicos. E, finalmente, agir se distanciando de palavras não pensadas e destrutivas, tendo o uso da língua medido com amor, cuidado e zelo, adquiridos pelo que Deus oferece em sua palavra. Agora, deixa eu destacar uma coisa aqui, meus irmãos. Mais uma vez, a sua casa, o seu lar vai ser o melhor lugar para medir isso. Por quê? No ambiente de trabalho e no ambiente de escola também, especialmente nas relações formais com o professor, etc., muitas vezes nós já temos toda uma cerca social que já nos impede de falar ou agir da maneira como nós realmente gostaríamos naquela situação. A gente mede as palavras. A gente contém aquilo que a gente falaria ou não falaria. Porém, às vezes, dentro do nosso lar, a coisa não vai bem assim. Então, é o primeiro lugar onde essa lição precisa nos influenciar. É o primeiro lugar onde você precisa pensar como você tem se comunicado com os seus pais, com os seus filhos, com o seu cônjuge. Como você tem falado, às vezes, até verdades, mas o veículo, a maneira, não tem contribuído para reforçar aquela verdade, ou até tem contribuído contra aquela verdade. Nossa lição vai se dividir em alguns pontos, como vocês sabem, e o primeiro ponto que nós temos aí é: deseja ser mestre? Uma pergunta, né? Cuidado com o falar. No capítulo 3, versículos 1 e 2, Tiago vai tratar com ele sobre, ou para partir do falar da língua, sobre a posição na igreja, que obviamente mais fala, que é aquele que ensina. E talvez você possa pensar assim: então tá legal, pastor, então aproveita aí esse ponto número 1, junto com o Render e com o Cédric, com o pastor Gideão. Talvez você coloque aí os líderes de grupos pequenos, grupos de vida, e estamos encerrada a fatura. Bora para o ponto 2. Todos nós ensinamos. Mesmo que não seja à frente de um grupo, de uma classe, de uma assembleia, de uma igreja, todos nós ensinamos. Quer ver só? Todos aqui, pais e mães, ensinam seus filhos. Você é mestre na sua casa. Se você, especialmente é um irmão mais velho, ou quando todos já estão numa idade mais adulta, vocês ensinam uns aos outros.
Você não tem uma relação, claro, de mestre e aluno, ou discípulo, o que quer que seja, mas você está sempre ensinando com o seu falar. É claro que Tiago tem em primeira mente, em primeira instância, aqueles que tinham uma posição de ensino na igreja, mas isso vai se colocando ou se aplicando a todas as pessoas. Se nós formos obedecer o princípio bíblico, todos nós somos chamados a discipular aqueles que são novos na fé. E num discipulado, quer seja formal, sentar para estudar um livro ou uma lição, ou informal, num bate-papo, numa conversa, você está ensinando. No Tito 2 agora, não é exatamente o verbo que está lá? As mulheres mais velhas ensinem as mais novas. Então, me desculpe, não vai ficar só uma meia dúzia de irmãos na nossa igreja dentro do ponto 1 e ponto 2. Todos nós estamos dentro aqui da exortação que ele vai trazer. A primeira coisa, meus irmãos, que ele vai tratar é que o cuidado do que ensina é necessário porque isso exige maturidade. Exige conhecimento vivido, não apenas adquirido, mas experimentado. Eu quero destacar, meus irmãos, que maturidade na Bíblia nem sempre está ligada à idade. Eu já convivi com crentes relativamente novos ou até jovens, mas de alma velha, usando uma expressão da poesia, de maturidade impressionante. Por outro lado, eu já conheci pessoas de mais idade, não velhas, mas mais idade do que aquelas em comparação, mais idade até de conversão, mas que parece que estão paradas no tempo. Parece que tem deficiência de GW, que é o hormônio do crescimento. Por quê? Mas aí a gente precisava de outro EBD para analisar tudo isso. Mas eu já falei, irmãos, em uma outra ocasião, que 2 pessoas nesta igreja se converteram na mesma época. Quanto que uma parece que está com um foguete da NASA atrás, a outra parece estar sentada em cima de um jabuti. Pastor, o senhor está julgando as pessoas. Exatamente. É uma mera questão de observação, irmãos. Pelo fruto. E eu não digo isso, meus irmãos, para supervalorizar alguém e menosprezar ou humilhar o outro. É uma constatação de fatos. E aí o que acontece? Esta área que nós estamos examinando na IBD hoje, obviamente vai ser um reflexo disso. Eu já conheci pessoas nesta igreja que depois de 5, 6, 7, 8, 10 anos de convertido, estamos aqui, meu irmão, vamos orar agora, irmão fulano, voltando. Não, pastor, não. Quando eu vou verificar, uma década tem dificuldade de orar em público. Parece besteira, irmãos, mas isso reflete uma dificuldade nas disciplinas espirituais de um crescimento. Porque o crescimento espiritual, amados, ele não é apenas para uma santidade monástica interna, mas é uma santidade que se manifesta em tudo aquilo que eu faço, nos meus relacionamentos, tudo aquilo que eu sou. Portanto, amados, maturidade não é uma opção para alguns, é um mandato para todos, e isso vai influenciar a maneira como nós nos comunicamos. Não se trata, inclusive, esse alerta do texto para nós como um desestímulo ao ministério. Ministério pastoral, ministério de ensino, ministério de discipulado, muito pelo contrário. Se você estudou essa semana e você ficou pensando, poxa, então, diante desse texto aqui, eu vou procurar fulano, beltrano, e eu vou dizer, olha, eu não posso mais trabalhar nessa área. É como o raciocínio da ceia, né? Não, eu não vou participar porque eu estou em pecado. Não. O desafio bíblico, meus irmãos, não é que diante deste desafio eu recuo. O desafio bíblico é que diante dele eu conserto o meu procedimento para avançar. Diante do desafio de que eu preciso ter maturidade e que eu vou ser julgado, inclusive Tiago se coloca dentro, né? Nós, os que ensinamos, diante disso eu vou me colocar à disposição de Deus para corrigir o meu procedimento e ser instrumento nas mãos dele para aquilo que ele precisar.
Diga, irmão, alguma coisa que posso ajudar? Não, pensei que alguma coisa minha aqui. Pois não. Pedir e dar-se-vos-á. Você quer que eu lhe corte na gravação? Eu faço uma foto. Não tem problema. Vou fazer uns efeitos especiais, irmãos. Eu vou dar a chave para o ar aqui. A chave. Essa é coisa do Kaique. Eu não sei fazer essas coisas não. Ele faz uns truques aí, mas eu só sei botar um vídeo atrás do outro. Então, meus amados, é um estímulo a nós encararmos esse padrão de Deus e dizer, eu quero isso para a minha vida. Eu quero fazer a coisa do jeito de Deus e não recuar. Eu quero destacar isso aqui, meus irmãos, por quê? Porque eu me lembro que, há uns anos atrás, já neste prédio, começou o pessoal a lembrar, pastor, no começo a nossa igreja tinha muito discipulado. Porque era na marra. Você vai discipular, hein? Todo mundo, tal. Graças a Deus, largamos essa fase há muito tempo atrás. Mas diante do apelo de algumas pessoas de que precisava ter discipulado, eu concordo, irmãos, precisa ter discipulado. Nós colocamos 2 listas ali. Quem lembra disso? Discipuladores e discipulando, ou seja, quem queria discipular e quem queria discipulado. A lista de quem queria discipulado parecia que estava até pagando alguma coisa, porque fosse aquele formulário contínuo, daquela impressora matricial, né? Aquela, sabe? Ia ter várias folhas e desdobrando assim, que nem ficha corrida. Do lado de cá, dos discipuladores, tinha lá, não dá para fazer um time de futebol de salão. E uma das questões, meus irmãos, que provocam esse fenômeno, sabe o que é? Irmão, você gosta de discipular no convertido? Eu não sou capaz. Mas é uma falsa humildade. Me perdoe. Eu não sei o suficiente, eu não estou preparado. Já até doer as entranhas só de pensar. Sério, irmãos? O que foi que eu já disse tantas vezes? Em comparação ao novo convertido, você é um doutorando. O cabra acabou de entrar por aquela porta, se converteu. Eu estou acompanhando um rapaz lá em São Paulo, à distância, pediu ajuda. E ele já tem mais de uma década de convertido, mas numa igreja que não tem ensino nenhum. Então, a última década foi como se tivesse convertido semana passada. Irmãos, eu estou começando do beabá. Aí eu pergunto, precisa ser pastor para ensinar um irmão que não sabe nada? O beabá do evangelho, da doutrina? Não. É só ter interesse. Apenas isso. E, segundo o nosso texto, não usar a falta de maturidade, crescimento, qualquer coisa assim, como uma desculpa, mas deveria ser um desafio. Uma vez, numa conferência missionária, evangelista, sei lá o quê, o pregador falou assim, quantos aqui não gostariam que Deus trouxesse um avivamento e na sua igreja chegasse 100, 200 pessoas? Um monte de gente levantou a mão. Eu olhei para assim, não sabe o que pedem. Eu não levantei. Deus me livre chegar a 100, 200 pessoas aqui de uma vez só. Porque eu não tenho 100 pessoas nessa igreja dispostas a discipular esse povo todo. Pastor, só fala umas coisas ofensivas, então posso perguntar um por um? É a realidade, irmãos. Nos escondemos atrás de uma suposta incapacidade. Algum tempo atrás, 2, 3, 4 meses atrás, alguém me trouxe uma situação de um colega de trabalho que estava passando por isso. Nós oramos para aquela pessoa. Eu falei assim, agora, meu irmão, é a oportunidade de você se aproximar e oferecer o evangelho e o que Deus tem a dizer sobre essa situação dessa pessoa. Pastor, não me sinto capacitado. Irmãos, é como ver alguém se afogando e você ficar, peraí, eu sou um Michael Phelps, ou pelo menos se nadar cachorrinho, a pessoa está se afogando, pare de medir suas capacidades. Porque como cristão, meu irmão, você sabe nadar.
Pouco importa que você vai fazer assim, ó, para chegar até a pessoa. E jogar um isopor para ela. Mas vai lá. Agora, se você puder ir de forma majestosa, com aqueles nados, golfinho, borboleta, libélula, sei lá o quê, ótimo. Mas vá. Então, o que Tiago está fazendo, meu irmão, não é, ei, se avalia e recua. Não, se avalie e avance. Melhore. Amadureça diante dos desafios de ensino que existem numa igreja local. Ao mesmo tempo, não busque algo que Deus não tenha para você. Ih, pastor, mas eu só faço um discurso desse. Depois desfaz? Sim. Porque o que também estamos falando, meu irmão, é que por causa disso você tem que ser alguma coisa. Veja bem, se nós olharmos para a palavra de Deus, existem algumas coisas que são óbvias. Vão por todo mundo e façam discípulos. Não precisa orar. Está lá. O mandato, irmãos, do evangelismo, do discipulado, é para todo cristão, ponto. Achei engraçado alguém que um tempo atrás quis convencer-me de que Mateus 28 era só para os discípulos. Esqueceu de avisar o resto da igreja em Atos. Porque diz que em Atos 8, quando eles foram espalhados, por onde iam levavam a palavra. Esqueceu de avisar. Pare de pregar, rapaz. É só para os discípulos. Claro que não. Então, meus irmãos, nesse ponto você não precisa nem orar, já é mandato de Deus. Agora, ao mesmo tempo, não significa que todas as pessoas vão trabalhar ou agir ou servir a Deus em áreas específicas. Nem todo mundo vai ter um chamado para o campo missionário, um chamado para o ministério pastoral, um chamado para isso ou para aquilo. É um equilíbrio que o texto deve nos trazer. Eu, irmão, sinceramente, eu reconheço que tem muita gente que não deveria estar no ministério pastoral. Por diversas razões. Para tratar aquilo que a gente está falando aqui em particular, porque quando abre a boca, é tanta asneira que fala, tanta coisa que sai. Sai longe, é só você acessar alguns canais de pregação no YouTube e você vai ver claramente que aquele camarada está na área errada. Ou pelo menos precisa aprender o ofício. Um bom curso de pregação expositiva talvez pudesse corrigir isso daí. Mas lá está ele agindo conforme ele age. O nosso texto vai falar, meus irmãos, que aquele que versículo 2, que não tropeça no falar, é o homem perfeito. Nossa lição trata sobre isso, de que a palavra teleios, ou teleios, significa maduro, que tem alcançado um padrão superior, preparado, inserido no conhecimento de algo. Eu nem gosto dessa tradução perfeito. Eu acho complicado porque, além de ser óbvio que não existe ninguém perfeito, traz uma compreensão, de novo, que é alguma coisa ou algum status que o resto não tem como estar lá, de maneira alguma. Então, meus irmãos, a ideia por trás do texto não é de maneira nenhuma de nunca erra. Tudo que ele fala é 100% certo. Alguém me questionou isso quando nós estávamos falando sobre um determinado pastor da nossa denominação, infelizmente, que vira e mexe fala umas asneiras incríveis sobre o significado da água viva, lá em João capítulo 4, por exemplo, foi a última canelada que ele deu. Mensagens dele que tendem ao universalismo, Deus vai salvar todo mundo. Mensagens que tendem a uma série de ensinos, inclusive de teísmo aberto. E alguém perguntou assim, depois da gente estar debatendo, como não tinha mais argumento, a pessoa não consegue disputar na bola, parte para o corpo, né? É o tal de ad hominem. Ele perguntou assim, o senhor nunca pregou algo errado? Eu falei, provavelmente. E se você achar alguma coisa, me avise que eu tiro o vídeo do ar. Eu digo a mesma coisa à nossa igreja. Não é alguma coisa que você não concorde. Não é uma coisa que você, eu não vejo bem assim no texto, mas uma coisa que seja fora dessa doutrina. Eu tiro o vídeo na hora. Os vídeos dele continuam tudo lá no site da igreja dele. É engraçado que ele veio a público se justificar e pedir desculpa de não, eu não sou universalista, mas o vídeo continua lá.
Continua dando mau entendimento sobre o que ele diz que não defende. É incrível como no vídeo ele claramente ensina e nega que o inferno seja exatamente inferno. Meu ponto aqui, meus irmãos, é que é necessário a maturidade de estar dentro de uma área que nós nunca vamos dominar completamente. Mas estamos sempre crescendo, sempre nos amadurecendo, sempre nos submetendo ao texto bíblico. Isso é o que nos encaminha e que nos prova de uma verdadeira maturidade. É estar buscando esse conhecimento, olha essa última definição aí, inserido no conhecimento de algo. É interessante, meus irmãos, que muita gente hoje que quer pregar a palavra, prega muito mais os seus pensamentos do que aquilo que o texto bíblico está dizendo mesmo. Obviamente, isso não é ser perfeito. Por que tudo isso é importante, meus irmãos? Por que precisa ter cuidado no falar? A necessidade disso são as tentações do conhecimento. Ele é requisito para o ser mestre, para o falar, mas, ao mesmo tempo, pode ser uma armadilha. Então veja bem, irmãos, como é que o cristão, em qualquer capacidade dentro do corpo de Cristo, em qualquer posição, olha a situação em que o cristão está. Preste bem atenção. Por um lado, o conhecimento ou a continuidade do conhecimento de Deus não é de maneira nenhuma uma opção. Tem o controle remoto aqui? Estava aqui. Diga aquele ali, por favor, para mim. O crescimento no conhecimento, meu irmão, por um lado, ele não é de maneira alguma uma opção. Nós já acabamos de estabelecer aqui que é necessário conhecer mais e mais da palavra durante toda a nossa vida, correto? Isso não é algo que esteja em discussão. Será que está comigo? É porque está bem em cima de mim aqui, já deu o tanto. Lá? Tá não. Tá bom, vamos achar tudo bem. Eu suportarei. Estava bem aqui agora, não sei o que a gente fez com ele. Tá. Os irmãos lembram do que nós estamos falando em Oséias? O que nós falamos semana passada? Por que o povo estava sendo destruído, irmãos? Hã? Porque lhe faltava o que, igreja? Conhecimento. Mais à frente, o que o texto vai dizer? Prossigamos em conhecer o Senhor. Chegamos a esse estado lamentável, vamos nos corrigir, vamos continuar andando para frente. Então, se por um lado, meus irmãos, isso não é uma opção. A fé cristã é uma fé estudada, pensada, cognitiva. Não é gnosticismo. Esse talvez é o extremo que chegaram, pegando coisas de fora da fé cristã e trazendo para dentro dela. Não é. Mas está profundamente baseada na gnose, no conhecimento, ok? Agora, por outro lado, esse conhecimento precisa ser colocado sempre em xeque. A graça de Deus precisa ser presente na nossa vida, para que nós possamos compreender que se conhecemos porque Deus nos abençoou para conhecer. Porque caso contrário, aquilo se torna motivo de orgulho e de vaidade. Essa tem sido, infelizmente, a experiência, meus irmãos, de muita gente que fica uma pá de anos em uma igreja onde tem muito entretenimento, muita campanha, muito isso, muito aquilo, muita atividade, mas pouco ensino. E aí a pessoa, sei lá, vai numa conferência, vai numa outra igreja, abre um livro e começa a se questionar, mas peraí, tudo isso está na Bíblia, faz parte do cristianismo, da fé cristã, e ela começa a descobrir, por exemplo, as doutrinas da graça. E aí ela entra, como Michael Horton chama, da fase da jaula. Tem que prender essa criatura porque ela começa a se revoltar. Porque ela congregou 15 anos naquela igreja e não lhe ensinaram a Bíblia direito. Não lhe ensinaram
a base da fé cristã, e agora ela está meio assim com um cosplay de cruzados, né? Ele quer cortar a cabeça de todo mundo, quer sair em guerra, porque ele está chateado. Agora, o que falta a pessoa nessa fase é entender que ele chegou até aquela percepção por causa de graça de Deus. Caso contrário, ele estaria ainda na ignorância, no desconhecimento. Então, meus irmãos, para encerrar esse nosso ponto, vai aqui a palavra de quem já andou com um dos homens talvez mais inteligentes no meio evangélico, meio cristão, que já existiu, que eu já conheci. Foi dele que eu ouvi a luta que era em você saber tanto e ter que ouvir tudo aquilo que acontece no nosso meio e não sentir uma profunda revolta e até lutar com vaidade, com orgulho, com altivez. Perceba que o problema, meus irmãos, é que o conhecimento de Deus deve trazer a nós humildade e muitas vezes o efeito é contrário. Porque quando nós adquirimos o conhecimento de Deus e olhamos para o lado, nós estamos olhando para o lado errado. O conhecimento de Deus nos deve fazer olhar para cima, para Ele, e ver o quão pequeno nós ainda somos e o quanto ainda não sabemos. Isso traz, ou deveria trazer sobre a nossa vida, humildade. Portanto, por mais que a nossa carne, meus irmãos, nos leve para uma atitude equivocada, errada, é extremamente importante para aquele que ensina em qualquer área a capacidade do discipulado, apenas até conferencista, interplanetário, não importa. É o entendimento da humildade. Essa semana, um autor que eu gosto muito revelou que uma das razões dele ter mudado, eu percebi que ele mudou radicalmente o ministério dele, foi o envaidecimento que ele experimentou com um livro dele que virou um best-seller na época. Não sei como é que está as vendas hoje. O livro é muito bom mesmo. E chegar nos lugares e ver a foto dele nas capas de revista, nos cartazes, nos posters, estava causando mal a ele. Eu não tenho ideia, meus irmãos, do que é passar por isso, mas eu também, sinceramente, não tenho nenhuma vontade, nem inclinação de escrever livro algum, porém, e nem também acho que seria um best-seller, mas o meu ponto aqui é que é interessante a experiência dele. E graças a Deus pelo seu reconhecimento de que, meus irmãos, nós somos seres extremamente vaidosos. Não é só quem gasta uma fortuna em maquiagem ou em roupas que é vaidoso, ou em joias. Às vezes a pessoa pode estar numa roupa bem simplesinha, cabelo bem simplesinho, que as irmãs de coque, bem tranquilo e tal. Mas o coração é todo maquiado. E o conhecimento, segundo o nosso texto, é algo que deve nos trazer cuidado nessa área também. Qual é a aplicação que a nossa lição nos traz? Vamos ler juntos, irmãos? Está projetado aí? A igreja precisa reconhecer o grave erro de se ter professores inabilitados no conhecimento e imaturos no relacionamento. Como mestres, precisamos nos aperfeiçoar arduamente, 2 Timóteo 2,15, e entendendo que essa tarefa sobrepuja todas as demais quanto ao amadurecimento espiritual da igreja. Só para os irmãos entenderem, irmãos, que nada é feito assim de sopetão por acaso, uma das razões porque nós pensamos no CFM, no curso de formação ministerial, que hoje só menos da metade são pessoas da nossa igreja, a maior parte são pessoas de outras igrejas, mas que nós pensamos pensando exatamente na capacitação futura de obreiros e obreiras nas áreas adequadas para a nossa igreja. A ideia, meus irmãos, da banda do homem sozinho, sabe, aquela que tem um bumbo na frente, o prato entre as pernas e toca, não, isso não é cristianismo. É uma maravilha, meus irmãos, uma igreja onde várias pessoas contribuem no crescimento dela com o seu dom. E, obviamente, para tanto, precisa de um aprofundamento e um amadurecimento no crescimento bíblico, teológico também.
Nosso segundo ponto da lição, continuando versículos 3 e 4, vai trazer sobre o título Controle sua vida, controlando sua língua. As ilustrações que estão aí já refletem as imagens que Tiago vai trazer nos versículos 3 e versículo 4. Qual é a primeira imagem que ele vai nos trazer? Os cavalos são controlados pela boca. Então, eu preferi essa imagem só do freio, que talvez você nunca viu. Tá? Talvez você seja como eu, criado numa cidade grande, de verdade, e você nunca viu um cavalo, a não ser quando você passa, vai para o interior e diz, ah, meu cavalo. Né? Eu andei de cavalo 2 vezes na minha vida. Era bem pequenininho, com, obviamente, quase plástico bolha ao meu redor e tal, para não cair e não me machucar. E no verão de 1990 e alguma coisa, foi exatamente logo depois de começar a namorar com a Leila, e a experiência não foi agradável. Me perdoe aquele romantismo do zorro correndo pela planície, maravilhoso, mas não gostei. Até porque eu não sei usar esse instrumento aí. Não funcionou. Achei que era mais fácil do que parece, mas o cavalo não concordava comigo. Mas, ao olhar os meus companheiros, funciona. Quem nas mãos de um habilidoso cavaleiro, né? Eu sou cavalheiro, de um habilidoso cavaleiro, funciona. O cavalo realmente responde. Eu não sei, meus irmãos, se é só o processo de domar, ou também é uma questão de instinto do animal. Eu não sei o que acontece, mas ele responde a essa pecinha de metal aí. Um animal, sei lá, de 300 quilos, forte. É impossível um ser humano segurar um cavalo adulto. A maioria de nós não segura nem um pônei. Quanto mais um manga larga, um 3/4, 2/4, sei lá quantos quartos. Perfeita a figura de Tiago. Um pequeno instrumento, como você pode ver, que deve pesar aí os seus 200, 300 gramas, nas mãos de alguém habilidoso, controla todo o animal, para a esquerda, para a direita, para parar e assim por diante. E ele vai, meus irmãos, é óbvio, comparar isso com a nossa língua. Como que esse pequeno instrumento controla todos nós. A essa altura do campeonato, meus irmãos, vocês já devem ter percebido que Tiago está abusando da personificação, da figura de linguagem, aonde parece até que nós temos um serzinho dentro da boca, né? É como se a gente estivesse fazendo essa lição e estivesse assim, você está ouvindo? É com você esse negócio aí. Como se ela, o nosso órgão, é quem realmente estivesse em questionamento aqui. Não, é o dono dela. Como eu falei agora há pouco, ela pode até não funcionar. Na verdade, o mudo estudo não é por causa dela, por causa das cordas vocais que não foram desenvolvidas. Mas o meu ponto é, você pode até não falar exatamente, mas não é a língua que Tiago está falando. É a nossa habilidade de comunicação, que influencia e controla todo o nosso ser, todo o nosso corpo. O ensino de Tiago, meus irmãos, é surpreendente. Porque se você parar por um instante e pensar em todo o mecanismo da comunicação, a expressão, eu falei sem pensar, isso não é verdade. Ninguém fala sem pensar. Qual é o órgão mais poderoso do corpo humano, irmãos? Não era bem isso que eu queria dizer, outra coisa a gente fala, né? Qual é o órgão mais poderoso do corpo humano? Aqui, ó. Aqui. É aqui que começa tudo. Tudo. Qualquer pecado, quer seja na língua que estamos vendo aqui hoje, ou em qualquer outra área do meu corpo, começa aqui. Quando a canção diz, cuidado do olhinho, o que vê? O recado é para o cérebro. Cuidado do boquinho é o que fala, nossa lição. O recado é para o cérebro.
É nele que vão nascer, meus irmãos, tudo aquilo que vai nos corromper ou que vai nos abençoar. Portanto, na habilidade da comunicação, o controle sobre isso, de um órgão tão pequeno, aí está a personalização e a ilustração de Tiago, traz controle sobre todos nós. Qual é a segunda que ele fala, a segunda ilustração no versículo 4? Os navios são controlados pelos lemes. Bem, até mesmo nos dicionários não entram em acordo se o leme é o de cima ou é o de baixo. Eu acho que é o de baixo. Agora, todo mundo sabe que o de baixo, aquela pecinha ali perto da hélice, né, pelo menos nos navios de hoje, vai por eixos e eixos e eixos e é ligado, sim, ao de cima, que eu chamo de timão. Se você girar para um lado, o leme obedece lá embaixo e assim por diante. Mas se é um ou se é outro, pouco importa. Os dois são minúsculos. Não pense, meu querido, naquele timão enorme do filme do Jack Sparrow, né, que é desse tamanho. Nos navios de hoje, os navios aumentaram e o timão diminuiu. Mas o leme lá está obedecendo a ele de uma maneira ou de outra. O ponto de Tiago aqui, meus irmãos, é que os ventos são poderosos, lá o texto diz, mas o piloto decide o que o barco vai fazer através de uma peça que eu não colocaria, mas talvez seja 0,01% do tamanho de todo aquele barco. Da mesma maneira é a nossa capacidade de compreensão. Ora, conclusão, o poder das pequenas coisas, um freio de cavalo, um leme de navio e uma língua humana. A capacidade de freá-la, de pensar, de ouvir mais e falar menos, de realmente pensar antes de falar, não apenas, né, eu pensei e falei assim mesmo, depois dizer assim, eu pensei sem falar. Não. O que você pode dizer é o seguinte, eu não pesei as consequências daquilo que eu ia falar. Você que é casado, pense na sua última discussão do relacionamento. Será que tudo o que você falou, você examinou 2 ou 3 vezes? Seu relacionamento com seus pais. Será que tudo que você tem falado, você pesou antes de falar? Infelizmente, irmãos, aquela expressão que a gente usa, eu gostaria de engolir as minhas palavras. Simplesmente não é possível. Já falei, já saiu. E as pessoas vão avaliar, meus irmãos, a nossa vida, não pela nossa intenção, mas por aquilo que nós falamos. Algum tempo atrás eu estava com uma pessoa muito nervosa, chateada. E às vezes nessa situação, irmãos, nós precisamos desabafar. Às vezes é até bom ter um amigo que a gente joga tudo. Aí a pessoa, desculpa, eu precisava falar isso. Talvez seja uma pessoa que não vá ser afetada, ela sabe que você está só desabafando, soltando vapor, soltando a pressão. Mas às vezes não é assim, às vezes a gente despeja em cima das pessoas que não deveríamos. Ou contra quem não deveríamos. Quando na verdade a gente devia ter parado e examinado o conteúdo daquilo que a gente gostaria ou está falando. E a gente vai no finalzinho do nosso estudo avaliar alguns princípios e saber se passa nesses princípios da palavra. Se eu estou realmente controlando a minha vida através do controle da minha língua. Muita gente, meus irmãos, tem a vida bastante complicada. Novamente, vamos falar do relacionamento matrimonial. E a principal razão disso é porque fala de coisas que não deveria falar. Ou fala as coisas de uma maneira que não deveria falar. Eu tenho um casal na minha família em que
sem querer ficar dentro dos estereótipos, mas a esposa é uma matraca e o marido é um túmulo. São dois extremos extremamente prejudiciais. Ela fala até sozinha, porque às vezes ela já sai do ambiente e ela continua falando. Como dizia o pessoal das antigas, né? Parece que engoliu uma agulha de vitrola. A gente falava assim, tá bom, parece que engoliu um leitor de DVD, para adaptar para o tempo moderno. Já ele, só engolindo. Qual dos dois estão certos, irmãos? Ao meu ver, nenhum dos dois. Os dois estão usando a sua capacidade de comunicação da maneira errada e não estão controlando a sua vida. Porque diversos conflitos aparecem porque alguém fala mais do que deveria e alguém é omisso e não fala o que deveria. As questões não se resolvem, os problemas não se resolvem. E vira e mexe alguém, quando vai dizer alguma coisa, vai dizer assim, ai, você fala demais. Ou diz, você fala de menos. Eu não sei o que está acontecendo com você. Porque nenhum dos dois lados está usando essa capacidade para deixar transparente. Eu não estou dizendo, meu irmão, que você deve falar tudo. Uma coisa que é melhor você guardar para si mesmo. Mas no contexto desse exemplo, não falar nada também não está de maneira nenhuma beneficiando os lados ali. Então, Tiago, meus irmãos, é muito incisivo do poder que o controle da comunicação tem no controle sobre toda a nossa vida. Pastor, e se eu apenas falo sozinho? Desde que você não ouça a voz, está tudo ótimo. Vou explicar. Eu me refiro, meus irmãos, a gente acha que está orando, mas na verdade a gente só está reclamando. A gente acha, mas não está orando não. Eu me refiro a usarmos a comunicação, nesse ponto, pelo menos a vantagem é que eu não estou envenenando ninguém, prejudicando ninguém, mas eu estou envenenando a mim. Especialmente através da murmuração. É o constante questionamento do estado de coisas na minha vida. Sim, eu compreendo, meu irmão. Há histórias de vida, ou pelo menos momentos na vida da história de algumas pessoas, que são de lascar. Que com absoluta certeza, eu não trocaria de lugar com você. Como em alguns desses momentos da minha vida, você também não trocaria comigo. Agora, nós usamos mal nossa capacidade de comunicar quando nós reclamamos e murmuramos sobre aquilo e não temos controle sobre a nossa vida, porque a nossa perspectiva, a nossa visão sobre aquilo que está acontecendo é ruim. É desprovida da soberania de Deus. Deus está naquilo também. Deus está na morte dos meus filhos, Deus está no furto das minhas propriedades, Deus está na queda e na perda da minha saúde. Eu estou falando de quem? Só uma pessoa, é isso, Jó. Deus está nisso tudo. Por que eu estou levantando, meus irmãos, o exemplo dele? Porque o texto bíblico diz, em nenhuma dessas coisas pecou Jó contra Deus. E ele estava falando o tempo todo. Já aconteceu tal coisa, já aconteceu tal coisa. Não nasci. Foi isso? Não morrerei. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Mulher fala como uma louca. Recebemos o bem de Deus, não recebemos o mal. Pega uma coletânea das poucas palavras de Jó, até que os colegas dele, os amigos, começam a falar. Você vê, meus irmãos, alguém que não ficava com seus botões dizendo, ó dia, ó azar, porque eu? Porque não outro irmão? Eu me lembro que uma vez, no meio de uma mensagem sobre provação, eu mencionei que a provação é prova do amor de Deus por nós. Depois o irmão falou assim, pastor, às vezes eu queria que Deus me amasse menos.
Ele estava sendo gato, mas o ponto aqui é que às vezes a gente quer assim, Deus, ama agora o Davi. Ama o Davi, porque está me amando demais. Agora chegou a vez de amar mais o Tiago. Ama mais o Tiago. E a gente reclama daquilo que ele está fazendo. Qual foi, meus amados, uma das primeiras lições que Tiago nos trouxe? Lembra ou não? Relacionado com isso que nós estamos falando. Meus irmãos, considerem motivo de enorme murmuração e tristeza o que vocês estão passando, porque isso não é justo com vocês. É o que diz o versículo 2 do capítulo 1? Não. Meus irmãos, considerem motivo de megalos, grande alegria. Não só motivo de alegria, grande alegria. O fato de passarem por diversas provações. Então, meus amados, no meio da provação, a murmuração é um uso errado, inadequado, nocivo da minha capacidade de comunicação. E eu sei, meu amado, que é muito tentador você ficar pensando aí, pois é, pastor, mas é que o senhor não passou por aquele momento que eu passei ou o que eu estou passando. Eu tenho absoluta certeza. Porque se uma coisa é verdade, meus irmãos, por mais que seja a mesmíssima situação, o luto de A, o luto de B, o luto de C, as tentações, as provações são personalizadas para cada pessoa. Deus não age no atacado. As circunstâncias, o toque, o momento, Deus vai agir de uma maneira personalizada. O desemprego de A, o desemprego de B, o desemprego de C. É personalizado a aprovação na vida de cada um. Então eu tenho absoluta certeza que eu não passei por aquilo que você passou. Exatamente não. Mas Hebreus me garante, meus irmãos, que eu tenho e você tem um sumo sacerdote que compreende e entende todas as nossas lutas. E eu não estou sendo genérico, é literalmente todas. E se compadece de nós. E esse sumo sacerdote nos deu perfeito exemplo de que diz Isaías que diante dos seus tosqueadores, como ovelha muda. E não reclamou, não protestou, não os desintegrou, porque ele tinha essa capacidade de desestabilizar os átomos e moléculas do corpo de cada um daquele sinédrio e cansei disso aqui. E não o fez. A mudez do Cordeiro de Deus também foi o uso adequado da comunicação naquele contexto em que ele cumpria a profecia e o plano de Deus para a sua vida. Qual é a aplicação do ponto 2? Vamos juntos, irmãos? Abre para a gente ler logo depois, por favor. Provérbios 6, 16 e 19, juntos, nos alerta quanto ao caráter abominável do mau uso da língua. Reflita sobre o provável domínio que a língua tem exercido momentaneamente ou continuamente em suas relações. Suplique a Deus pela virtude do domínio próprio, a fim de que suas palavras tenham como propósito a edificação do próximo e a glorificação de Deus. Provérbios 6, 16 a 19. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Meu filho. Até 19, né? E no meio dela, se vocês viram aí, a língua mentirosa, que não é só a mentira em si, mas tudo aquilo que é o falso uso da língua, da comunicação. Terceiro ponto, irmãos, não destrua a sua vida, controle a sua língua, versículo 5 até o versículo 8. Primeira coisa, meus irmãos, que ele vai nos falar aqui é o seguinte: pois a língua tem um potencial destrutivo. É incrível, meus irmãos, que a gente às vezes não sabe como que as palavras podem ferir as pessoas. Ou às vezes também não sabemos, mas não estamos nem aí.
A gente quer falar o que a gente quer falar, né? E às vezes a gente vai ter que consertar isso. Algum tempo atrás eu me indispus momentaneamente, mas suficiente para já usar mal a minha língua, a minha comunicação com segurança de banco. Queria entrar com a minha Glock e ele não estou brincando. Na verdade, nem importam as circunstâncias. E aí, é incrível, meus irmãos, como você sai daquela situação seguro de que você apenas estava vindicando o que era certo e aquilo. Faltam palavras para dizer quão nobre você é nesses momentos. Até que, obviamente, o Espírito Santo vai mostrando você quão tolo você foi na verdade. E aquilo me custou eu retornar à agência depois, procurar um homem que nem crente é, e que eu nem sei se lembrava de mim, e pedir perdão e me consertar pelo meu procedimento naquele dia. Por quê? Porque eu usei o potencial destrutivo com meia dúzia de palavras da língua. Pouco importa se ele estava certo ou errado. Como disse, o conteúdo aqui é irrelevante. O que importa é que, podendo simplesmente morder a minha língua e, como diz, mostrou aquela foto lá, botar a mão à boca, como diz Provérbios, eu resolvi ser um defensor dos frascos e comprimidos e dizer o que eu acho que deveria ser. Pastor, sou trabalho do banco? Não. Sou superintendente de segurança do banco? Também não. Sou especialista em segurança? Nem perto. Tive uma vez dando uns tirinhos só, acabou. Mas eu sei o que tinha que ser feito. Essa é a razão, meus irmãos, porque nós usamos o potencial destrutivo da nossa língua. Porque eu sei o que tem que ser feito. Sabemos ou não sabemos? Não, não sabemos. A gente acha que sabe. Meu querido esposo, minha querida esposa, deixa eu lhe dizer como que você deveria viver sua vida. É assim, tá vendo? Aprendeu agora? O mais interessante, meus irmãos, é que o potencial destrutivo da língua não está necessariamente no conteúdo. Porque muitas vezes eu posso falar o certo da pior maneira possível. E eu continuo destruído, não adiantou nada o conteúdo ser bom. Porque ele vai dizer semelhantemente, irmãos, ele está falando semelhantemente às figuras que ele deu antes, né, do freio e do leme. A língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Veja como um bosque incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo e um mundo de iniquidade, colocado entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. O poder das pequenas coisas, uma fagulha, uma língua humana. Eu não sei se você sabe, mas estudos apontam que praticamente todos os incêndios, pelo menos em lugares onde a fiscalização é muito forte, nós ainda estamos na geração que queimava lixo no quintal, né? E daqui a talvez mais 10 ou 20 anos isso vai ser uma coisa completamente absurda. Eu sou da geração ainda de que se fumava ao lado de quem não era fumante. Trabalhava num banco, que eu chegava em casa, eu tinha que tomar um banho, fazer uma inalação para limpar os pulmões, porque era cigarro e eu não fumava, mas era permitido. Se você pegar um programa antigo de televisão na década de 80, 90, talvez, naquele canal, o que tinha, pelo menos não sei se existe ainda, de programas antigos da Rede Globo, você vê lá no programa de auditório, o cara julgando o cantor, tragando cigarro, em pleno auditório. Aí você mostra o auditório, só vê a fumacinha subindo, subindo. Surreal, né? Porque nós já passamos uma geração que isso não tem jeito. Bem, ainda hoje, meus irmãos, tem gente que insiste em queimar um lixo, mesmo que seja hoje já crime. E há 10 anos atrás, 15 anos atrás, meus sogros queimavam no seu quintal. Todo mundo queimava lixo no seu quintal. Hoje, se você fizer um churrasco, é perigoso alguém aparecer lá, né? Mas nos países com maior fiscalização, botando aqui o que eu estava falando,
Já está comprovado, meus irmãos, que os grandes incêndios, como esse que aconteceu agora em Portugal, matou dezenas de pessoas, está acontecendo agora, se não me engano, eu vi ontem a notícia, mas não parei para ler, parece que agora de novo a Califórnia está em chamas, todo verão acontece isso lá, gente perdendo as casas para não perder a vida. Sabe como? Uma guimba de cigarro. Às vezes não precisa nem disso. Se você joga uma garrafa no mato e ela pegar a posição certa do raio do sol, ela vira uma lente de aumento. E aquela fagulhazinha já é o suficiente. Eu lembrei agora que eu estou falando isso na presença de um especialista de fogo, então tem que tomar muito cuidado se eu estou correto. Fica fazendo pelo menos assim, sabe? Não. Uma pequena fagulha. E aí é o desastre que acontece. Talvez em Roraima não seja assim. Talvez seja mais o pessoal tentando limpar os campos, que não deveria estar fazendo, né? Para a colheita. Mas, como eu disse, lugares onde a fiscalização é mais atenta, são pequenos acidentes. Guimba de cigarro jogado pela janela do carro no meio do mato, não é acidente. É quase premeditado um negócio desse. Está na cara que não vai dar boa coisa. Então, meus irmãos, não precisa de muito para queimar uma floresta inteira. Perder todo ali um patrimônio biológico, fauna, flora e etc. Só que nessa questão, meus irmãos, a contaminação, o uso inadequado da língua, ela tem dois aspectos, um ativo e um passivo. Ativamente, a língua mancha e corrompe e contamina tudo, é o que diz o texto. Eu sei que Tiago é meio assim, parece hiperbólico, exagerado, mas é verdade, irmãos, fora de controle, uma pessoa que não mede suas palavras, que fala o que dá na telha, é esse extremo que vai chegar. O que Tiago está dizendo aqui, meus irmãos, olha, este é o pior cenário possível. O quanto você e eu nos parecemos com ele. Ele pinta o quadro completamente podre, negro e contaminado, porque nossa tendência é ficar olhando aqui para o lado, né? Extremamente bom e querendo dizer que eu estou desse lado de cá. Mas o mais útil para nós é perceber se quanto ativamente a minha língua tem parecido com isso. Essa é a ideia, meus irmãos. Toda vez que Paulo, por exemplo, diz assim, porque os adúlteros e os mentirosos e isso não herdarão o reino de Deus. Já tenho dito isso a vocês. O que ele está dizendo, irmãos? Que eu contei uma mentira. Eu já estou dentro dessa lista? Não é isso. Que uma pessoa, coisa mais grave, que adulterou durante o culto da sua vida, já está removido do livro da vida e agora está dentro disso aqui, está fora do reino de Deus? Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que aqueles que não conhecem a Deus e têm um estilo de vida de um adúltero, de um idólatra, de um mentiroso, do que quer que seja, agem dessa maneira. Aí eu pergunto, como que você, como que eu vamos agir e imitar se não pertencemos mais àquele reino? Essa é a comparação que Paulo faz. Essa é a comparação que Tiago está fazendo aqui. Ele está mostrando, meus irmãos, que em um cenário onde a língua está desgraçando a vida de uma pessoa, como é que eu posso fazer da mesma maneira? O exemplo negativo, amados, ele tem uma grande serventia e a Bíblia usa bastante disso daí. Se você perceber, o Antigo Testamento ele é muito mais repleto de maus exemplos do que de bons. Tome os reis de Israel, não prestou nenhum. O de Judá só prestou 2/3, não me lembro agora. A maior parte são maus exemplos. Você tem o livro de Josué, maravilha, aí vem juízes, aí vem reis. Uma série de maus exemplos. O que Deus está fazendo, irmãos? Está advertindo. Olha o procedimento deles. Haja de outra maneira. Faça diferente, porque a língua, sem controle, tem um potencial destrutivo que mancha, corrompe, contamina tudo na nossa vida. Deixa eu dar um exemplo parcial aqui, irmãos. Se você no seu casamento você é construtiva, positiva, você abençoa, né, tal, aí você pensa, estou abafando, tá ótimo aqui, olha, marido do ano.
Aí a esposa passa assim, né, tal, faz uma coisa e diz: ai, essa comida tá horrível. Com uma palavrinha mal colocada, mal posicionada, você fez muito mais dano do que todo aquele bem que você achava que estava se abafando e fazendo. Esse é o potencial, meus irmãos, da comunicação ruim tem. E eu usei uma coisa banal, como essa comida é ruim. E às vezes nós somos muito mais cruéis do que isso. Entre irmãos de sangue. Será que você não usa palavras que diminuem, que ofende? E acha apenas que é brincadeira de irmãos? De pais para filhos. Como eu falei, meus irmãos, no começo, lá é o lugar onde mais nós somos questionados em relação a isso. E detalhe, às vezes nem é o lugar onde a gente passa a maior parte do tempo. Não é verdade? 8 horas de expediente, meia hora, 1, 2 horas de ou trânsito, ou na rua, fazendo as coisas, fazendo as compras, etc. 7, 8 horas dormindo, sobra aí de convívio 5, 6, às vezes menos tempo em algumas famílias. E ainda é o suficiente para a gente fazer um grande estrago. Mas por que isso acontece, irmãos? Porque depois de ativamente, nós temos passivamente que a língua é influenciada pelo inferno. Obviamente, irmãos, ele não está tratando o inferno como uma entidade, um ser, uma personalidade, mas um símbolo para o mal. Eu até prefiro fazer uma paráfrase, digamos assim, o significado está aí, em de que ele está falando a verdade da nossa pecaminosidade. O diabo, o inferno, meus irmãos, o que quer que você queira dizer, eles influenciam a nossa vida? Absolutamente sim. Mas no fundo, meus irmãos, é a carne e a nossa pecaminosidade que são os nossos, aquele pezinho que faz tropeçar, sabe? Coloca bem assim. Essa semana passada, aliás, pastor foi ao inferno e matou Satanás. Você viu essa notícia? Graças a Deus. Mas eu estou procurando o endereço dele para mandar um e-mail para que ele não pare. Agora ele mate alguém que realmente ia trazer um enorme benefício. A carne. Na verdade, se eu soubesse do plano dele, eu tinha pedido para ele começar pela carne. Deixa o diabo. Irmão, sem a carne, o diabo perde totalmente o seu pé de apoio na nossa vida. Mas ele começou pelo fácil, né? Não sei se ele pegou alguma coisa, alguma série aí e levou, não sei, para matar algo sobrenatural. Mas matar a carne, meus irmãos, felizmente, nem Satanás, né? Mas não é tão simples assim. Mas existe, meus irmãos, essa dimensão passiva da influência que a nossa carne faz, o mal faz, Satanás também, sobre a nossa comunicação. E muitas vezes isso vai transparecer, claro, para as pessoas que convivem conosco. Pois a língua também tem um potencial, segundo ponto aí desse terceiro ponto, segunda parte, indomável. A ideia do indomável, mas eu gostei porque lembra lá atrás o que ele estava falando sobre o cavalo, em que com o freio você consegue domá-lo, conduzi-lo, né, da maneira como ele deve. Mas no contexto ele vai falar de algo maior ainda, ou mais amplo, que são animais selvagens. O texto fala lá, para relembrar, toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar, doma-se e tem sido domado pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Pastor, Tiago não é exagerado? Meu irmão, se Tiago fosse exagerado, você nunca usaria a expressão eu não queria falar isso. Eu falei sem pensar. É por isso que não é exagerado a colocação dele. Porque a nossa língua ainda está selvagem. Ainda está indomada.
E na verdade é indomável, porque nós vamos lutar nessa área toda a nossa vida, não vai ter graduação antes da eternidade. Aí ele fala do poder da nossa língua estando acima dos mais selvagens animais. Agora, irmãos, qual é então a origem dessa contaminação da nossa língua? Vamos ler Marcos 7, 20 a 23 e ver o que Jesus fala sobre a origem dessa contaminação. Marcos 7, 20 a 23. E continuou: o que sai do homem é que o torna impuro, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Então, no começo, Jesus vai falar que não é o que entra que o torna impuro, mas aquilo que sai. E sai do nosso coração. Qualquer pecado, meus irmãos, na nossa vida vai incluir a comunicação. Certa feita, conversava algumas vezes, com um homem passando por um processo de restauração depois de ter um caso fora do casamento, depois de um adultério. E uma das coisas que nós tratamos numa das conversas foi a forma dele conversar com o sexo oposto. O tratar, pelo menos aos olhos dele, mas obviamente era porque funcionava. O tratar dele com o sexo oposto sempre era sedutor, galanteador. De novo, meus irmãos, o uso da língua está envolvido com isso, o uso da sua comunicação. Uma coisa é você ser cordial e respeitoso, até mesmo no elogio. Outra coisa completamente diferente é você ser insinuador. E assim era o procedimento dele, com as colegas de trabalho, com as colegas de faculdade. Ora, você vai dando tiro, uma hora você abate alguma coisa, Sempre tem um animal fraco, o pior dos atiradores. E dito e feito. Então, uma das coisas que nós tratamos, e depois dele ter uma certa dificuldade de compreender, sei lá, se era verdade ou não o que eu estava querendo exemplificar, eu falei para ele o seguinte: você tem uma irmã? Tenho. Mãe, eu sei que você tem, porque não nasceu de chocadeira. Então, você gostaria que um homem falasse com a sua irmã, com a sua mãe, da maneira exata com que você trata suas colegas de trabalho, suas colegas de faculdade? Aí a ficha caiu. E aonde é que estava o problema, irmãos? No penteado dele? Na roupa dele? Não. Na maneira como ele tratava o sexo oposto. Muitas moças e mulheres procuram ajuda online. Boa tarde. Boa tarde, a paz do Senhor, graça e paz. Pois não? Quantos anos cabe na cabeça de um alfinete? Anota aí a resposta. Posso lhe ajudar em mais alguma coisa? Sim, como é que o senhor está hoje? Muito bem, posso lhe ajudar em alguma coisa? Quantos anos o senhor tem? Muitos. Posso lhe ajudar em alguma coisa? Que eu lá tenho algum assunto para ficar batendo? Eu não bato papo nem com as moças daqui da igreja. Pode perguntar. Minha irmã, tudo bem? Tal e tal coisa. Tal e tal coisa, pastor. Pensamento positivo, segue o jogo. Nunca mandei uma mensagem assim: oi, irmã, como é que você está? Estou bem, pastor. Por quê? Só batendo papo. Rapaz. Está pensando em você aqui hoje orando. Irmão, se um pastor, um irmão começar com esse lenga-lenga, a não ser, obviamente, que você seja solteiro, aí você diz: então. Solteiro e ele solteiro, claro, Ele também. Já fiz a ressalva. Estou bem. Está pensando que você aqui, você é uma pizza? Então.
Já é. A pizza, já é a pizza. Só para relaxar, viu, irmãos, porque a coisa é feia. Eu quero depois tratar esse assunto com a igreja sobre um possível trabalho missionário que talvez Deus esteja abrindo aí as portas para a gente. Estou orando, estou examinando, mas conversando com a pessoa, o contato lá é uma irmã. Ela falou que o pastor que estava lá, que traumatizou todo mundo lá, disse que tinha sonhado com ela. Rapaz, se uma irmã chega assim, pastor, sonhei com você. Eu falei, é pesadelo. Com certeza absoluta. Uma conversinha de cerca... Mas que coisa é essa? Aonde começa isso aí, meus irmãos? Comunicação. É você não colocar as suas palavras em xeque. Como você trata. Como você lida. Numa área extremamente sensível. Extremamente delicada. E que homens melhores do que eu e melhores do que você já caíram. Porque, infelizmente, não perceberam a contaminação que a língua trazia sobre a sua vida. Achou que dava para domar esse animal selvagem. E se frustrou miseravelmente. E a última comparação, meus irmãos, e tem a ver com aquilo que a gente está falando, é de veneno. O veneno, olha que interessante, né? Não é você... E aí, minha irmã, sua bruxa... Né? O veneno, nesse caso, estava na forma de um elogio inadequado, mal posicionado, que não tinha absolutamente nada a ver com aquela pessoa. E é interessante, meus irmãos, que a figura dele de veneno sempre vai nos levar para coisas que eu posso falar que são ruins, né? Quer ver só? Se por acaso seu cônjuge, seu filho, seu pai, sua mãe, seu irmão em Cristo, traz para você um problema, uma situação, talvez até com, olha aqui, olha bem, com outra pessoa, e traz para você, e você, as pessoas são assim mesmo, irmão, temos que orar por ele. Você está envenenando aquela pessoa, porque ela veio com atitude de maledicência. Pastor, meu português é meio ruim. O que significa em brasileiro? Fofoca. E você empoderou o que a pessoa estava fazendo. Confirmou. Em lugar de retificar, ratificou o que a pessoa estava fazendo. Em lugar de dizer assim, mas você está falando isso para mim por quê? Você quer que eu vá junto com você para confrontar a pessoa, para a gente conversar? Porque se é só treta entre você e ele, eu não tenho nada a ver com isso. Absolutamente nada a ver com isso. E veja bem, no uso das palavras não houve ofensa, não houve palavrão, não houve nada. Mas estava cheio de veneno. Porque a ilustração de Tiago aqui, meus irmãos, é qualquer coisa que traz contaminação no relacionamento com aquela pessoa. Nossa penúltima aplicação. Vamos ler juntos, irmão? Você acordar aí? Você vai ficar de pé, fazer aquele exercício? Não? Vamos lá. Temos muita facilidade em avaliar e definir a nós mesmos por padrões externos, deixando de discernir o mal que vem de dentro, que se oculta por trás de palavras, dos comentários e críticas que tecemos sobre terceiros. Não se esqueça, uma das principais características da língua é sua habilidade sorrateira. Exatamente. Nosso último ponto, irmãos. Não seja incoerente, seja coerente. Tá, realmente não foi um dos títulos mais criativos, mas a gente vai entender nos versículos 9 até o versículo 12. Não seja mal, seja bom. Mas não deixe ser a verdade, né? Porque o texto vai trazer esses dois lados da história. Primeiro, a incoerência. A incoerência que trata aqui, meus irmãos, é o conflito de a mesma fonte abençoar e amaldiçoar. Bênção e maldição.
A maldição comum, meus irmãos, na cultura judaica, foi revertida pelo Messias. Em Lucas 6, 27 e 28, por favor. Lucas 6, 27 e 28. É importante lembrar que a ressalva, quando era algo relacionado à justiça de Deus. Antes de nós lermos, o que é essa ressalva, irmãos? Se você lembra bem, Paulo amaldiçoa ao mágico Simão, lá em Atos, né? Então não era isso. A maldição aqui, meus irmãos, era algo quando a pessoa queria vindicar a si mesmo. Eu estou ofendido, não Deus. E aí amaldiçoava alguém. O que Jesus fez com essa prática judaica? Lucas 6. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo: amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam. Abençoem os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Pronto. Então Jesus já estabeleceu o padrão, e seu meio-irmão aqui no texto está deixando claro para nós que é algo confuso. A mesma língua que nós usamos para abençoar, no sentido de bendizer a Deus, né? A palavra abençoar, meus irmãos, ela significa tanto quando eu abençoo os homens, né? E quando eu bendigo a Deus. A palavra é a mesma, porque não existe nada sobrenatural nisso daí. Olha, vou lhe abençoar agora, por favor, faz a fila aqui, a bênção pastoral. A sua semana, se eu fizer uma bênção pastoral no final do culto ou não fizer, vai ser a mesma. Pastor, não fala isso, tem um monte de pastor que não vai gostar, não estou nem aí. Isso é a mesma. Você conta sobrenatural de que levantar a mão, botar a mão na cabeça de alguém, vai mudar a semana de alguém, isso é misticismo, isso não é cristianismo. Então, o termo é o mesmo. Com a mesma boca nós bendizemos a Deus e amaldiçoamos os homens. É interessante, irmãos, que eu acho que eu e você nunca dizemos eu lhe amaldiçoo. Parece até coisa do Harry Potter, né? Não tem, a gente não usa essa expressão. A gente usa isso. Então o que será, meus irmãos, que seria uma aplicação disso? Óbvio, tudo aquilo que nós estamos falando até agora. O mau uso da nossa comunicação é transmitir maldição na vida de uma pessoa. Domingo nós falamos, meus irmãos, que, de novo, é uma palavra que pegou toda uma conotação sobrenatural, né? Não, fulano está amaldiçoado, parece que tem uns demôniozinhos que o seguem para lá e para cá, uma nuvem preta na cabeça. Ele está assistindo um filme de terror demais da conta. Maldição nada mais é do que o contrário de bênção. Então, quando eu trago o dano, o dolo sobre a vida de alguém, não importa a pessoa, é maldição que se aplica nessa situação aí. Agora, em vez de incoerência, a coerência. Fonte, ou doce, ou amarga, dependendo da tradução. Nossa é amarga, e outra é salgada. O que o texto fala sobre isso, meus irmãos? A coerência é que a nossa fonte faça uma coisa ou outra, a fonte da nossa língua, né? Ou vai trazer fonte água doce, ou trazer água salgada. Agora mesmo a irmã que ajuda lá em casa disse que lá no interior onde seus pais moram, os parentes moram, eles tiveram que fazer um longo aqueduto, né, lá de uma cachoeira, porque naquela região montanhosa aqui de Roraima, eles furaram e a água só sai salobra. Achei interessante isso. Até surpreso, de tão longe do mar, a água sair salobra, salgada. E não tem jeito. Não, vamos furar um pouquinho do lado. Vai sair salgada de novo. Aí eles tiveram que trazer de uma cachoeira bem de longe e tal, de vez em quando quebra e a comunidade fica sem água e assim por diante. A ideia aqui, meus irmãos, é que se você tem um copo de água potável, aí você vai lá na sua caixa de gordura, pega aquela coisa de conta-gota, né? Só 3,5 ml, nem 3. E você coloca lá no seu copo de água potável. Você bebe. Gente, só meio ml. Vai morrer não. Tem nem suficientemente coliformes fecais lá para competir com a água da praia do Rio de Janeiro. Mas você não bebe, né? Porque está contaminada. Então, o Tiago está propondo aqui, meus irmãos, uma completa separação, uma completa mudança. Ou vai ser doce, ou vai ser amarga.
Pare de contaminar a sua fonte com uma água que não deveria estar lá. Agora é fato, meus irmãos, que você está lá, né? Água mineral, Le Perrier, sabe? Só coisa boa saindo da sua boca, é uma maravilha. Aí de vez em quando, umas 3 gotinhas de esgoto entram lá e você tem que consertar com alguém, tem que pedir perdão. Mas eu creio, meus irmãos, graças a Deus que a nossa fonte que está jorrando, ela pode de novo, pela graça de Deus, ser purificada, ser modificada. É um processo em que a gente pode aprender e amadurecer e quem sabe as ocorrências, né, de contaminação vão se tornando cada vez mais raras. Mas esse contexto ainda nos fala de uma árvore que sempre vai dar para reforçar a questão da fonte segundo a sua espécie. E ele faz um raciocínio obviamente óbvio, que especialmente naquela época que não havia nada de engenharia, né, na botânica, etc., uma árvore dava segundo o seu fruto, ponto e acabou. Você nunca vai achar graviola na mangueira. Nunca vai achar açaí na goiabeira. Então ele está dando um exemplo simples de que a nossa árvore, que somos nós, que somos regenerados, somos nascidos de novo, somos habitação e senhorio do Espírito Santo, não deveria, não bate, não combina estar produzindo um fruto que não seja de acordo com a nossa árvore. Não faz parte mais da nossa vida. Uma fonte nunca dará 2 tipos de água. Então, qual é, meus irmãos, diante dessas coisas tão óbvias, que uma fonte só vai dar um tipo de água, que uma árvore só vai dar um tipo de fruto, aí eu trago um questionamento. Qual é o problema do funcionamento ilógico da nossa língua? Eis aí a lição do ponto 4. Se a nossa fonte é boa, em Cristo. Se a nossa árvore é boa, em Cristo. De onde saiu essa água podre aqui? De onde saiu esse fruto confuso que não deveria estar aqui? E é assim que nós devemos olhar aquela palavra, aquela colocação infeliz naquele momento. E levar, meus irmãos, realmente, obviamente, além de diante da pessoa para consertar, levar diante de Deus e dizer, Senhor, como eu sou capaz disso? Eu sei por que eu sou capaz. Porque eu sou pecador. Mas diante daquilo que o Senhor tem me dado, daquilo que o Senhor tem feito na minha vida e de quem eu sou em Cristo. Porque a água da minha fonte não é só pura? Por que o fruto não é apenas de acordo com aquilo que eu sou? Como você vê, meus irmãos, seria maravilhoso que depois dessa lição, né, agora a partir dessa semana, já você estudou, pastor, estudei essa lição, agora está tudo mudado na minha vida. Eu aposto que se você estudou na segunda, na terça ou na quarta, essa lição, no dia seguinte ela lhe lembrou, porque você queria morder a sua língua. Ou talvez enquanto você estava estudando, você estava lembrando do dia anterior. Eu estava lembrando de mim lá no banco. Que de passagem, eu nem precisava ter ido lá. Eu fui e descobri que não procedia o que eu achava que estava errado. Só fui para pecar. Ótimo. E a palavra vai nos lembrar, meus irmãos, atrás ou na frente, de que existem questionamentos importantes da nossa comunicação. Última aplicação, agora do ponto 4. Vamos juntos? Fuja deste formato de vida e opte por uma vida em que seu falar seja instrumento de bênção e não de maldição. Uma fonte não pode brotar 2 tipos de água. Se de você tem brotado mal pela língua, examine-se. Se, porém, tem brotado bênçãos, glorifique a Deus com sua língua. Para terminar, meus irmãos, algumas conclusões gerais aqui. Primeiro, uma vida cristã em constante crescimento. O que é a vida cristã em constante crescimento? Cargos na igreja? Cargos na denominação? Não. Santidade, autonegação, arrependimento no gerúndio. Em arrependimento.
Não, quando eu me converti em 1945, eu falei que eu estava arrependido dos meus pecados e eu falei sério. Não, irmãos, não funciona assim a vida cristã. É a mesma coisa do marido que diz, não, lá no altar eu fiz os votos e eu fiz para valer. Nunca mais disse que amava minha esposa, mas naquele dia eu falei. Foi para valer. A vida cristã também não funciona assim. É um contínuo. Isso é crescimento espiritual. Muito bem. Uma vida cristã em constante crescimento é a chave para o uso adequado da nossa língua. Irmãos, não é uma lição de EBD. Por mais valiosa que seja essa manhã que nós estamos passando aqui, a chave é vida no altar. Eu não me refiro a isso aqui não é um altar, isso aqui é uma plataforma com o púlpito em cima. É a vida em consagração a Deus. É a vida dedicada ao conhecimento de Deus, ao relacionamento com Deus. Perceba, irmãos, o andar junto com Deus tem um efeito sobrenatural, sim, em que a nossa personalidade, nosso caráter vai se parecendo com a de Cristo. Cada vez mais. Eis aí, mais uma vez, momento plim, 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 a necessidade do seu tempo diário com Deus, do seu devocional, do seu tempo de oração. Um rapaz veio me pedir, eu acredito que ele vai lembrar que eu estou falando dele quando eu assistir isso aqui, está numa denominação que está indo mais para reteté do que qualquer coisa. Então ele, pastor, eu quero crescer. Eu falei, não, eu me comprometo com você, mas você vai fazer o que eu falar. Sério, irmãos, eu não tenho tempo a perder. Eu já perdi tempo com muita gente que só quer ser adulada. Ainda mais uma criatura que mora a 4.000 quilômetros de distância, eu não tenho relacionamento quase nenhum com ele. Você quer, então, eu vou dar as tarefas e eu quero saber se você as fez. E eu não vou dar o próximo passo enquanto você não fizer. E é reformado para cá, reformado para lá. Eu falei, antes da gente saber o que é reformado, como está a sua vida com Deus? Se você não faz o básico, você quer saber o avançado? Leitura de toda a Bíblia, vida devocional, vida de oração. Teologia é ótima, irmãos. Eu nunca vou censurar ninguém por querer aprender cada vez mais. Aprenda, sempre. Agora, querer ser um Rui Barbosa, o cérebro lá do Pink, o cérebro, tanto conhecimento teológico, sem piedade, sem coração quebrantado, sem arrependimento de pecado, serve para nada. Absolutamente nada. A minha avózinha, que não tinha quase nenhuma teologia, dá um banho nesse pessoal de piedade, de intimidade com Deus, de verdade conhecer Deus, de andar com Ele. O problema é que hoje, meus irmãos, muita gente tem dispensado a teologia em troca de ter cargo na igreja e evento, e achar que está com vida consagrada. Também não está, não. Está apenas em ativismo. Portanto, controle a língua, quer controlar, aliás? Mais consagração, mais vida no altar. O fruto do Espírito, meu irmão, é um músculo que precisa ser exercitado na presença de Deus. Seria maravilhoso se fosse um superpoder mutante que Deus lhe desse e não importa o que acontecesse, Ele estaria lá, à sua disposição. Bondade, ativar. Longanimidade, domínio próprio. Não seria bom? É ótimo, né? Como um superpoder, um raio pelas mãos, pelos olhos, sei lá o quê. Mas não funciona assim. O Espírito flui na nossa vida, irmãos, à medida que estamos andando com Ele. Estamos conhecendo mais do Senhor através da palavra. Dizendo não, negando o nosso eu, o nosso pecado. E, obviamente, arrependimento constante, em gerúndio na nossa vida, no gerúndio. Segundo, a falha é inevitável. Mas a língua não deve ter em nossa autopreservação uma aliada para se livrar da culpa. Antes devemos nos voltar contra ela, isto é, contra nós mesmos. O que eu quis dizer com isso aqui? Nós vamos falhar. E, infelizmente, irmãos, no trem da falha, lá vem a língua de novo para piorar a situação, criar desculpas porque nós falhamos. Uma vez uma pessoa, um cliente, me tratou extremamente mal, desconfiou da minha honestidade, de que eu tinha quebrado o aparelho.
para poder aumentar a despesa do serviço e ganhar mais. E por desconfiar, rompeu o nosso contrato. Eu falei, tudo bem, não tem problema nenhum, eu só afirmo para a senhora que eu não fiz isso. Aí, passado um tempinho, me ligou de novo. Pediu desculpas, pensou, examinou o meu histórico, viu que aquilo não tinha cabimento. Aí, enquanto ela pedia desculpas, ela dizia assim, mas assim, é nobre da pessoa reconhecer o seu erro, né? Como eu sou boa, está aqui pedindo desculpas. E eu olhei aquilo e falei, é o que dizem. Vou fazer o quê? Vou falar o quê? Estava indo tão bem, estava quase perto de tirar um 10. Mas aí, quando ela começou a se elogiar a si mesma, ficou em recuperação. A nossa língua, meus irmãos, atrapalha até as nossas melhores intenções. Portanto, a falha vai acontecer. Veja bem o que você vai falar. Não crie desculpas para a sua falha. Reconheça o seu erro. Tudo isso passa também pelo processo de transformar algo que era uma maldição em uma bênção agora, do pedido de perdão, do arrependimento e da restauração de relacionamentos. Nosso terceiro ponto, irmãos, é a análise breve de um texto. Eu vou projetar tudo aqui, porque a gente está em cima da hora. Efésios 4, 29 nos traz os princípios resumidos de comunicação. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Se eu não me engano, este é o primeiro versículo que a gente decora num caderninho que você recebe no primeiro ano do Seminário Bíblico Palavra da Vida, e você tem que decorar do jeitinho que está aí. No caso, na época eu decorei na revista atualizada, de vez em quando até misturo as duas, mas por semana são 4, 5 ou 6 versículos, não lembro mais, que você tinha que decorar. E esse, se eu não me engano, era um dos primeiros, ou o primeiro que você tinha que decorar. O que ele nos ensina, irmãos? Está projetado ali. Letra A. Ofende, o que eu estou falando, né? Ofende ou causa repulsa. Irmãos, eu sei quando eu ofendo. Ninguém nasceu ontem. Principalmente porque o Espírito fala ao seu coração, você não deveria ter falado isso. Que de alguma maneira é doloso, causa prejuízo ao outro, é torpe. Quando nós falamos sobre isso, irmãos, muita gente mais simples, né, especialmente os mais novinhos, titio, isso é palavrão, né? Também. Ensinei para as crianças uma vez isso lá na escola e falei, há muito mais do que apenas palavrão. Palavrão é feio, tarará, né? Você não fala palavrão, nome de time da segunda divisão, tudo isso é nome feio, não pode. Mas, quando você faz apelido para humilhar o coleguinha, palavra torpe, ofende. Quando você critica, humilhando o coleguinha, ou seja, você vai ampliando, meus irmãos, e aí você começa porque eu não falo palavrão, mas você começa a se pegar nas outras coisas que você está ensinando para a criancinha. Ofende, causa repulsa, pense bem no que você está falando. Letra B. Você está falando ajuda no crescimento da outra pessoa? Porque o texto diz que deve gerar o quê? Edificação. Olha, não precisa de grego para entender o que é edificar. É construir. Só estava na primeira fileira de tijolo. Depois que essa pessoa passou na minha vida, pela graça de Deus, está na segunda fileira de tijolo. Você achou que estava a casa toda pronta, né? Não. Mas edificou. Ela está melhor do que estava antes. Ela está mais madura. Ela foi abençoada pela sua vida. Foi abençoada pela convivência com você. Letra C. Preenche algo que a outra pessoa precisa. Porque o texto diz, conforme a necessidade. Às vezes as pessoas têm vontade, ou às vezes realmente diz, ninguém lhe perguntou nada. Às vezes a pessoa está dizendo apenas porque ela não quer ser confrontada, né? Mas às vezes realmente eu falo as coisas da maneira inadequada, do momento inadequado, ou nem sou eu que deveria estar falando aquilo. Por outro lado, às vezes há uma necessidade e eu não falo nada. E eu me omito. E por isso
eu acabo também não usando a minha fala, a minha comunicação da maneira como deveria. E para terminar, oferta. O que eu estou falando, oferece oferta a outra pessoa mais do que ela merece. É a última expressão, meus irmãos, transmite graça aos que ouvem. Ou seja, meus amados, é o espírito de doação, de querer servir, de querer abençoar e querer, inclusive, às vezes, tirar de nós para dar às pessoas. Assim, meus amados, quando nós passamos por um filtro da palavra, aquilo que nós falamos, meu casamento, minha posição de pai, de filho, tudo é abençoado. É claro, meus amados, que às vezes você pode fazer as coisas de toda maneira extremamente certa e ainda assim não ser bem interpretado ou bem recebido. Ora, Jesus passou por isso diversas vezes. E tenho absoluta certeza que ele cumpriu Efésios 4:29 todas as vezes, até quando ele disse, ai de vós, fariseus. Então você vê, meus irmãos, o bom uso da língua não é necessariamente dizer, olha como você é lindo, você é uma pessoa maravilhosa. Viu, Hitler? Te considero pacas. Tudo mentira. Às vezes a palavra que abençoa é dizer, está errado. Não é assim que a coisa deve ir. Chamado lado, parácletos, né? É a palavra do Espírito Santo, o título. É chamar ao lado e ser o conselheiro, aquele que vai trazer edificação na vida de alguém. Talvez a pessoa receba bem, talvez não receba bem. Importante é como eu e como você estamos usando nossa capacidade de comunicação. Amados, além da comunidade na sua casa, você vive em comunidade na igreja também, obviamente no trabalho, na faculdade, etc. Assim é importantíssimo, meus irmãos, que em todas essas esferas você busque no Senhor, nós busquemos no Senhor praticar aquilo que nós ouvimos aqui hoje. Tanto no que falamos, ou como naquilo que não devíamos deixar de falar. Ou devíamos deixar de falar também. Assim, com certeza o Senhor será extremamente glorificado com uma igreja que entre ela e nas suas casas também tem edificado a vida do outro. Lá no seminário, só para dar esse último exemplo, nós tínhamos um hábito, às vezes, quando tínhamos algum retiro da turma, ou alguma coisa assim, que era algo chamado comunicação positiva. O que era comunicação positiva? Talvez para chocar com o fato de que, geralmente, quando a gente vai falar assim, você ouviu falar da Luma? Pois é. Geralmente eu vou falar alguma coisa ruim. Vou denegrir a pessoa. E depois ainda termina, né? Temos que orar por ela. Para cobrir aquilo que eu estou falando de errado. E às vezes fazemos isso com a própria pessoa. Nesse exercício, num grupo de 50, 60, 70 alunos, não lembro quantos nós éramos, de uma só turma, naquele exercício ali, você tinha oportunidade de virar talvez para um colega de quarto, talvez para outra pessoa da turma, e falar alguma coisa positiva. Ninguém era obrigado a fazer e ninguém tinha limite, porque queria fazer com 2, 3, 4 pessoas, estava ótimo. Agora sabe o que é interessante, irmãos? Que coisa difícil que isso é. Às vezes ficamos acanhados. E às vezes não fazemos isso nem dentro da nossa própria casa. Com absoluta certeza, nós pais temos inúmeras coisas para reclamar dos nossos filhos. Não precisa adorar a pílula. É a roupa jogada, é a falta de disposição de ajudar às vezes, é ter que falar 2, 3, 4 vezes. São todas coisas, meus irmãos, que eu me irrito profundamente. Mas nós precisamos buscar aquela ocasião também do carinho, do elogio. Não é botar comida sobre a mesa, quer seja comprando-a ou preparando-a. Filhos, a mesma verdade se aplica a você. Não, eu sou homem, o homem não fala dos seus sentimentos. E aí nós, às vezes, irmãos,
Caímos naquela máxima folclórica, ridícula, quando o ente querido, quando o irmão em Cristo morre, a gente diz assim, tanta coisa que eu queria falar para ele e não falei. Nós só tivemos 55 anos juntos. Passou rápido demais. Porque faltou comunicação positiva. Faltou a gente reconhecer o quanto as pessoas têm abençoado a nossa vida. Não, irmão, não é festival do confete. Nós todos sabemos que a parte da graça de Deus, nós somos pessoas insuportáveis no trato. A parte da graça de Deus, farinha pouca, meu pirão primeiro. Mas graças a Deus, que as pessoas têm sido bênção na nossa vida. Se não foram, meus irmãos, a instrumentalidade do pastor Gideão, do Render, do Cedric, eu não teria a tranquilidade com a qual eu viajei. Eu fico impressionado como tem colegas que ainda têm ciúmes de que outras pessoas preguem ou assumam posição de algum destaque, se quiser usar essa palavra, na sua igreja. Eu me lembrei de quando foram falar para Moisés, né? Moisés, estão profetizando lá no meio do arraial. Quer que os proíba? O que Moisés respondeu, irmãos? Quem dera todo Israel profetizasse. A pessoa, irmãos, estamos 52 domingos aqui. Se cada um dos irmãos pregasse, meu ponto aqui, amados, é que quando você reconhece o valor de alguém, não há competição. Há apenas o reconhecimento da bênção que o seu cônjuge, que os seus filhos, que seus pais, que seus irmãos em Cristo ou qualquer outra pessoa tem na sua vida. E assim, amados, há muitas maneiras de nós usarmos um dom que Deus nos deu e que privou aos animais, os quais têm que se comunicar por cheiros, grunhidos, rosnados, abanar de caudas, para poder se fazer compreendido. E nós não. Podemos usar palavras. Às vezes eu tenho mais de um idioma, ou mais de um emoji, ou o que quer que seja, para que nós possamos comunicar preferencialmente bênção, edificação, graça na vida das pessoas. Vamos colocar de pé? Senhor Deus, que enorme desafio a Tua palavra nos traz hoje em um texto que obviamente nós já conhecíamos. Um texto que nós já lemos várias vezes, especialmente aqueles que leem toda a Bíblia, todo ano, passam por Tiago capítulo 3, inevitavelmente. Mas que nós possamos, ó Deus, não tratá-lo, é verdade tudo isso, de uma maneira sem importância. Nem, ó Deus, tratamos sem importância como quem diz, mas quem nunca destratou, quem nunca tratou mal, quem nunca desprezou. Mas que nós possamos olhar para a Tua palavra nesta manhã e dizer, Senhor, quando que eu apenas terei água doce, fruto apropriado, e serei fácil de conduzir como um cavalo com um cabresto com freio na sua boca. Nos ajuda, Deus. Precisamos, ó Pai, de domínio próprio, de bondade, de longanimidade na nossa comunicação, de amor. Precisamos, ó Deus, imitar a Cristo. Muito obrigado, Deus, por esta manhã, por podermos estudar a Tua palavra com liberdade, e ajuda-nos, ó Deus, como igreja, sempre valorizar isso. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Graça e paz da parte do nosso Senhor
e Salvador Jesus Cristo. Amém.